Fala aí pessoal, beleza? Como vocês devem se lembrar, aqui no canal tem um vídeo de um Pentium 3 rodando alguns emuladores. Porém, aquele desempenho do Pentium 3 não é bem o que eu me lembrava na época. Ficou bem abaixo do esperado. Por esse motivo eu resolvi montar um novo Pentium 3. Eu sou Caio T5, sejam bem-vindos ao canal by T5. Então eu consegui comprar aqui uma placa muito boa aqui da Asus, Cove 4X DLS. A Asus na época era referência, hoje já piorou muito. E essa placa aqui, pessoal, ela tem suporta dois processadores em SMP, Pentium 3 no caso. Ela veio aqui somente com um. Esse aqui é um Pentium 3 teoricamente de 750 MHz, ainda não liguei. Aquele ali é apenas um tapa slot, para poder permitir que ela funcione com apenas um processador, pessoal. Infelizmente, na entrega dos correios, esse cooler aqui ele veio solto. Então aqui no caso eu não reparei nenhum dano superficial à placa, porém sempre fica na dúvida, principalmente com relação ao processador que tem o die exposto. Pode ser que esse cooler passeando aqui tenha danificado o processador, né? Ela já veio com memória também aqui, eu nem mexi, da forma que ela veio assim pelos correios, toda montada. A pessoa poderia ter tido um carinho de desmontar, mas não veio assim dessa forma. Então pode ser que ela não ligue, mas nós vamos fazer o teste aqui e ver certinho. Esse slot AGP aqui, pessoal, como possui uma etiqueta, acredito que ele nunca tenha sido utilizado, pessoal. Esse aqui é um AGP Pro 4X, por isso que ele é um pouco mais comprido do que a gente está acostumado. Ela tem as PCIs, essa placa-mãe aqui tem SCSI, pessoal. Eu acredito que eu tenho HD SCSI e cabo. Então para esse projeto a gente pode estar usando um HD SCSI de repente. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários qual que é a opinião de vocês sobre isso. Então vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, vamos ao nosso smoke test. Para isso eu tenho aqui duas placas. Eu tenho aqui uma placa Riva TNP2 da Nvidia. Essa foi a que foi testada lá no Pentium 3. Agora tem uma Voodoo 3 lá. Ela está sem o dissipador dela, então o ideal é que não fique ligada há muito tempo assim dessa forma. Comprei na sucata, por isso veio sem o dissipador. Preciso adquirir um dissipador novo para colocar nela. Essa é uma GeForce 4 MX400. Errou! A gente não vai ficar no projeto, mas eu posso testar o slot AGP utilizando essa placa. Isso é, se a placa estiver boa também. É uma placa que foi doada, essa aqui, por amigo. E ela já veio até meio enferrujada aqui, o bracketzinho na parte de trás. Não sei se está boa. Essa eu sei que está boa, está funcionando. Então vamos testar primeiro com essa plaquinha. Então pessoal, conectei aqui a placa, virei a placa aqui de lado. Já liguei o monitor nela. Vamos ver, só ligar a fonte aqui. Essa placa-mãe aqui eu não liguei, não sei se funciona, pessoal, a gente vai descobrir junto. Smoke test realista mesmo aqui no canal. Então, vamos lá. Não lembro muito bem qual que é o pino aqui. Vamos descobrir juntos aqui também. Ela tem bastante. O conector parece ser aqui de disquete. Saiu uma faísquinha ali. Puta vida! Tá pegando fogo, bicho! No contato. Girou um pouquinho o cooler e desarmou novamente. Vamos tentar novamente aqui. A placa-mãe, pessoal, está energizada, né? Mas aparentemente não está ligando, pessoal. Realmente ela não ligou. Vamos ver se está quente. Não, está gelado. Realmente não ligou, pessoal.
Vou pausar o vídeo aqui, vou tirar a placa PCI aqui e vamos ver se sem a placa ela liga. Então, pessoal, removi lá a placa PCI, né? Vou tentar ligar ela novamente aqui. E aparentemente ligou, pessoal. Fez o bip, porque ela tem aqui a bateria inclusa nela. Pode ser que essa placa PCI não está dando jogo aqui com a placa-mãe por algum motivo. Vou tentar plugar ela em outro slot PCI, pessoal, a gente já volta. Então, pluguei novamente aqui a nossa placa TNT2 aqui no slot PCI. Agora, outro slot. Vamos tentar novamente ligar a placa-mãe. Vamos acompanhar o cooler aqui enquanto isso. Opa! Aparentemente ligou, pessoal. Bipou agora aqui. Plaquinha ligada aqui e nós temos vídeo, pessoal. Deu vídeo. Esse monitor aqui ele tem um pouco de mau contato, mas temos vídeo. Nós só não temos a cor correta, infelizmente. Muito difícil esse monitor aqui mostrar a cor correta aqui devido ao mau contato dele. Mas temos vídeo, placa-mãe funcionando, pessoal. E é isso, agora eu preciso adquirir uma placa de vídeo. Eu gostaria de ter uma placa de vídeo compatível com a idade dele, que não fosse a TNT2, que já é uma placa um pouquinho mais velha. E vamos partir para testar ali o slot EGP. Aqui a plaquinha. Vamos remover aqui esse adesivinho. Esse aqui ele fala que é só pro AGP Pro. Nossa, não é AGP Pro. Só não sei se vai atrapalhar ali pra gente inserir o cartão na placa. Eu espero que não. Vamos ver. Encaixamos aqui perfeitamente a placa AGP. Vamos plugar o nosso monitor conectado. Vamos lá o smoke test dessa plaquinha AGP. A placa está energizada. Ligou. Vamos ver. Bip aqui, se eu não me engano, foi de vídeo, pessoal. Então, por algum motivo, essa plaquinha aqui não funcionou. Vou tentar tirar e colocá-la algumas vezes aqui, ver se volta, ver se ela dá vídeo. Pausar o vídeo e já volto. Aí, pessoal, infelizmente a placa de vídeo lá ela não está funcionando. Pode ser apenas sujeira, depois vou tentar fazer uma limpeza boa nela. Com álcool isopropílico, ver se ela volta. Mas o slot EGP está funcionando. Eu testei aqui com essa FX5500 e o boot aconteceu normalmente. Tem aqui nos cursos. FX5500, placa-mãe ligando normalmente, pessoal. Cor aqui com problema aqui no cabo, né? Mas ligando normalmente. Então, tentar conseguir uma placa de eco aqui para ligar para ela e a placa de som também, que eu também estou sem nenhuma placa de som PCI. E aí nós fazemos a montagem desse novo Pentium 3. Pessoal, é uma surpresa aqui, ó.
Depois de fazer uma limpeza aqui na placa, descobri que nela na verdade é uma GeForce 2, eu ouvi falar que é GeForce 4, ou seja, ela bate com o tempo do PC. E após uma limpeza ela passou a ligar, pessoal. Fiquem vendo aí. O cooler dela precisa de uma limpeza, né? Passar óleo, de repente até substituir o cooler, porque está muito lento ali. Porém, agora ela liga. A única coisa que eu percebi, pessoal, é que apesar do monitor estar com problema nas cores, ela não parece ter cor. Eu espero que não seja a placa, e sim o monitor. Por isso eu vou testar agora em uma outra tela e a gente vê se nessa outra tela aparece a cor. Então, pessoal, liguei aqui numa TV e como vocês podem ver, mesmo na TV ainda a imagem está em preto e branco. E essa TV eu sei que funciona normal o colorido, ou seja, a placa não está passando sinais coloridos no vídeo, né? Fazendo uma inspeção na placa, pessoal, encontrei o seguinte: esse capacitor aqui, ó, aparece que acabou vazando, viu, pessoal? A placa ainda está um pouco suja, claro, precisa de uma outra limpeza. Eu foquei mais nas partes dos contatos, falta limpar essa parte superior aqui também. Porém, esse capacitor aqui parece já ter vazado. Pode ser ele o problema. O problema é que ele não tem nenhum ponto de solda na parte de trás. Ou seja, eu não faço a menor ideia como substituir esse capacitor. Posso passar depois uma eletrônica e verificar se eles conseguem substituir para mim. Pessoal, agora está bastante barulho porque está chovendo, mas como vocês podem ver, a cor voltou. Eu apenas fiz a conexão novamente ali, ou seja, realmente é um problema de contato, pessoal, na placa. Porém, isso não quer dizer que o capacitor esteja bom. Esse capacitor pode estar realmente vazando ali, pode estar com problema, mesmo assim vou verificar de trocá-lo. Porém, agora nós já temos cor aqui para nosso deleite aqui para poder usar essas placas aqui no nosso projetinho do Pentium 3 melhor. Beleza, pessoal? Então, pessoal, por hoje é isso. E depois vai ter uma continuação desse vídeo aqui com a montagem desse novo Pentium 3 aqui do canal. Beleza, pessoal? Obrigado e até o próximo vídeo.